Bom dia, pessoal. Bom dia, um imenso bom dia para todos vocês, alunos do terceiro ano da Rede SESI de Educação. Eu me chamo Janaína Martins, sou professora de redação da unidade SESI Caruaru e quero a todos vocês a participar comigo dessa aula do Prepara SESI Vestibular 2022. Não só para o vestibular do SESI 2022, não é, gente? Mas para o Enem, para o SSA parte 3, para o que espera vocês aí nesse futuro maravilhoso que eu tenho certeza que vocês terão. E para começar, vamos falar da redação propriamente, né? Falar de redação, geralmente, para muitos candidatos, é o bicho-papão. Quando se trata da redação do Enem, principalmente, né? E por que é o bicho-papão? Por que as pessoas têm tanto medo de fazer a redação, né? Na verdade, quantos alunos, ao longo do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, chegam e dizem basicamente o seguinte: eu não sei fazer redação. Eu tenho dificuldades na introdução, ou em construir a tese, em concluir o meu texto, em desenvolver, em encontrar argumentos, né? E aí, gente, é onde vem a grande questão. A redação do Enem, por exemplo, é a única que vale nota 1000. Por quê? Porque todas as outras áreas, né, elas trazem para vocês as perguntas e as respostas, elas estão ali, prontas. Vocês só precisam encontrar. A redação, não. Ela é a única que vai mostrar a sua capacidade de criticidade, né? O quanto você evoluiu em relação às diversas áreas de conhecimento, né? Aos mais variados temas que nós vemos ao longo dos anos sendo montados aí, e o quanto você pode se posicionar em relação a esse tema. Então, vem comigo para a gente começar a falar um pouquinho sobre a estrutura da redação. Deixa eu só aqui compartilhar para vocês, tá? A minha tela, para a gente começar aí a falar sobre isso, tá bom, gente? Então, falar sobre redação é algo extremamente prazeroso, né? Porque a redação, ela é mágica. Ela faz com que você se sinta um ser, digamos que, especial. Porque você é especial quando você constrói uma redação. Nenhuma redação é igual à outra. Nenhum texto, o tema ele pode ser o mesmo e milhares de pessoas podem escrever sobre o mesmo tema, mas cada um tem uma forma particular de escrever sobre esse tema. E aí a gente começa aqui, né, falando em si sobre a redação do Enem, mais especificamente sobre a estrutura dessa redação. E como todos nós sabemos, né, ao longo dos anos, a redação é um texto dissertativo, argumentativo, e ela vai se dividir em 3 partes cruciais, porém que se completam: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E aqui, agora, eu quero apresentar para vocês o esqueleto de uma redação, né, gente? Quando nós falamos sobre a introdução, né, ou o parágrafo introdutório em si, que algumas pessoas terminam apresentando uma dificuldade maior em como começar esse texto, eu quero dizer que, num primeiro momento, você tem que ler o texto de apoio, né? Ler os textos de apoio, compreender esses textos é fundamental para que vocês consigam aí ter uma ideia sobre o que você vai escrever. Às vezes, o tema ele é muito conhecido para você, então fica mais fácil de construir. Mas se esse tema não for, o que é que você deve fazer? Né? Você tem que montar um plano de texto. O que é o plano de texto que tanta gente coloca vários itens em forma de tópicozinhos, com várias ideias sobre o que é que você sabe, né, em relação ao tema proposto. A partir daí, o que é que você vai fazer? Você não pode usar
todas essas ideias, né? Porque você tem no máximo ali 30 linhas. Então, assim, usar 10 ideias, 8 ideias, 7 ideias para 30 linhas é uma coisa meio complicada. Porque cada ideia que você lançar dentro do seu texto, automaticamente você vai ter que explicar essa ideia, você vai ter que desenvolver. Então, vamos supor que você separe ali 3 ou 2 ideias, tá? A partir do momento que você elencou quais são os tópicos mais importantes sobre o tema que vai ser abordado na sua redação, você já tem meio caminho andado, porque você já sabe que linha você vai trilhar ao longo do seu texto. E a partir daí, quando você já tem suas ideias esclarecidas, não é? Basta apenas desenvolvê-las, você vai para o esqueleto do texto em si. Poxa, mas o que é a minha introdução? O que é que eu vou botar nessa introdução? Né? É o objetivo do meu texto. O que é que eu acho sobre o tema? E aí depois eu venho para o desenvolvimento, que é aquele que eu vou lançar 2 parágrafos, né? Nesses parágrafos, eu vou basicamente por que eu acho isso sobre o tema. Então eu vou desenvolver esse meu achar, né? E o último parágrafo, claro que será um parágrafo conclusivo, né? Que é aquele da conclusão no qual eu vou retomar os objetivos do texto e dos parágrafos que foram trazidos anteriormente. Lembrando, minha gente, que sabendo dessa estrutura e já tendo ali as ideias que eu quero colocar dentro do meu texto, uma das coisas mais importantes e que não devemos esquecer em relação a essa redação especificamente é o uso da terceira pessoa. Né? Uma das falhas que as pessoas cometem muito é a questão de sempre lançar aí a ideia de que pode usar a terminação verbal sem usar a pessoa do discurso, né? Então, quando você usa acreditamos, você está usando a primeira pessoa. Então, você usa os verbos em terceira, né? Sempre em terceira pessoa. Porque você escreve um texto dissertativo argumentativo, porém, você não pode se incluir nesse texto. Você tem que falar no nome de geral, né? Por isso que você usa sempre a terceira pessoa. Então, para começar, você está aí com os seus elementos em mãos, né? E aí você vai, o que é que eu vou criar agora? A minha tese. Todo texto precisa ter uma tese. O que é a tese, minha gente? A tese é a ideia central, é o tópico frasal do meu texto, né? Poxa, como é que eu vou começar o meu texto? O que é que eu vou defender dentro desse texto, independente do tema que eu estou indo trabalhar. Então, a tese, ela pode começar com uma declaração inicial, tá? Que é uma frase afirmativa ou negativa, né? Que aí vai ser explicada ao longo do texto. E um dos exemplos que a gente tem é o seguinte, ó. Se nós fôssemos falar sobre o tema educação pública, né? Ou a evolução da educação, enfim. A educação pública proporciona o cumprimento de um direito básico estabelecido constitucionalmente. Então, observem que aí a gente pode já começar a nossa introdução trabalhando uma tese voltada que a educação é um direito básico e que todos têm direito a essa educação. Então, veja que foi uma afirmação, né? A gente também pode lançar essa tese por definição, né? Definindo um conceito que vai ser, claro, desenvolvido posteriormente ao longo do texto também. Porém, gente, é importante percebermos que quando vocês forem lançar uma tese dentro do seu texto, definindo, você tem que parafrasear, tá? Não é o definir, dizer assim, poxa, eu vou dar uma ideia de algo que já existe. Não, a definição é sua, com as suas palavras. Isso é importante deixar claro. Não é? Porque à medida que você coloca um conceito que já existe, você está plagiando. Então, você tem que colocar o nome de quem disse, né? Se você for trabalhar uma citação e tal. Mas aqui, por definição, nesse sentido, é usar uma definição para o tema, porém, com as suas palavras. Tá? Outra forma de criar uma tese é também por divisão.
E a divisão, ela significa você separar o assunto que você vai abordar ao longo do texto em duas partes, né? Como nos exemplos aí, nós temos o seguinte, ó. É possível analisar a prática de exercícios físicos sobre dois aspectos: manutenção de saúde e estética. Então, observe que quando você traz essa tese por divisão, você já deixou o básico, o que é que você vai trabalhar nos dois parágrafos de desenvolvimento do seu texto, né? A questão aí da manutenção, ou seja, da prática constante dos exercícios físicos, né? E para a questão da saúde e o foco também na saúde e na estética, tá? Ou nós temos aqui esse outro exemplo, o crescente número de casos de violência contra a mulher é devido à falta de cumprimento das leis e à falta de prevenção com projetos educacionais que transmitam esses conhecimentos básicos. Observem que aí também foi trazido já dois argumentos que podem ser trabalhados ao longo do texto, né? Ou seja, a questão do não cumprimento das leis, né? E a questão, enfim, da prevenção, que ainda é o melhor remédio para tudo, pela escola, por projetos escolares. E aí nós chegamos no tipo de tese, não é, que é mais cotado aí, que a maioria dos alunos, dos candidatos em si, que recebem a nota 1000, eles sempre utilizam desse método, que é a alusão, né? O que é a alusão em si, gente? O que falar da alusão histórica, tá? Quando nós falamos de alusão histórica, a gente fala de uma retomada de um fato histórico dentro da redação, ligado ao tema que está sendo abordado. Então, assim, essa alusão histórica você pode fazer sobre as mais variadas coisas. Por quê? Porque quando você faz uma alusão, quando você faz uma retomada a uma ideia histórica e faz um link entre essa ideia e o tema que está sendo abordado no texto, você mostra ao avaliador que você tem conhecimento de mundo, que você tem conhecimento histórico, né? E isso vai pesar muito ao seu favor nessa situação. Então, assim, vamos supor que vocês possam falar sobre a Grécia Antiga, que vocês possam falar sobre a Era Vargas, que vocês possam falar sobre os deuses, né? Enfim, do Olimpo que estão envolvidos aí, que vocês possam trazer a ditadura militar, a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, são só algumas ideias de alusões históricas, né? Ou seja, de ideias que vocês podem trazer dentro da história e fazer um link aí, contextualizar com o tema que está sendo pedido na redação. Aí, por exemplo, eu trago para vocês dois exemplos. A Grande Depressão de 1929 causou altas taxas de desemprego, quedas do PIB de diversos países, quedas na produção industrial, entre outros fatores que, guardadas as devidas proporções, remetem-nos à atual questão econômica nacional. Então, vejam que foi trazido nesse exemplo uma alusão histórica relacionada à depressão, né, à Grande Depressão, e aí foi feito o link entre esses outros fatores e terminou gerando aqui, ó, a questão econômica nacional na atualidade, né? Outro exemplo, ó, após a queda do Muro de Berlim, acabaram-se os antagonismos leste-oeste e o mundo parece ter aberto de vez as portas para a globalização. Então, observem que até chegar em globalização, que possivelmente seria o tema desse texto, né, ele começou aonde? Lá atrás, na questão histórica da queda do Muro de Berlim. Então, gente, é basicamente dessas formas que eu mostrei aí que a gente pode construir a tese, né? Ou seja, a ideia que a gente vai defender ao longo do nosso texto. Mas existem algumas coisas interessantes em relação a como começar a introdução. Você pode começar com uma pergunta, você pode começar com uma comparação, com um dado histórico, com uma citação. São formas, né, de aí fazer já o início da sua redação em si. Uma pergunta. Eu, particularmente, eu não acho muito prudente você usar uma pergunta para iniciar o seu texto.
Porém, ou se for uma sequência de perguntas. Uma pergunta até pode ser, né? Mas uma sequência de perguntas fica uma coisa meio complicada. Porque quando você lança uma pergunta dentro do seu texto, automaticamente você precisa responder. Então, tudo que você pergunta, você precisa dar respostas e explicar essas respostas. Uma comparação também é uma boa ideia de começar a sua introdução, tá? Você pode comparar espaços, você pode comparar aspectos, você pode comparar ideias, vai depender muito do tema aí que você está trabalhando. Um dado histórico, né? A gente usou como exemplo aí, vocês viram a questão do Muro de Berlim, a questão da Grande Depressão, uma citação, né, de um filósofo, por exemplo, que você queira usar para iniciar o seu texto. Então, são ideias aí muito importantes que podem alavancar o início da sua redação. Mas, assim, nós sabemos que a redação do Enem em si, né, e todas as redações, elas cobram aí 200 pontos. São 5 competências e cada uma delas exige de você 5 pontos, né? Aliás, cada uma delas exige de vocês 200 pontos, não é o que forma os 1.000 tão sonhados por todos os candidatos. E o primeiro parágrafo da redação, ele é chamado de introdutório, exatamente porque ele apresenta as principais questões que serão trabalhadas aí ao longo do teu texto, né? E no primeiro parágrafo, o que é que você tem que chamar atenção? O que é que você tem que focar para o leitor nesse primeiro parágrafo, né? Para quem vai ler o teu texto, ele tem que ter uma dimensão geral do assunto. Poxa, ele já tem que entender as razões. Por que esse problema é importante? Por que ele é relevante de ser discutido? O que é que essa pessoa vai trazer? Por que link ela vai gerar? Que link ela vai gerar aí entre o tema? Que ponto de vista ela vai defender? Né? Então, na tua introdução, você já vai ter que se posicionar. O que é que você vai defender ao longo do tema? E para isso, você vai precisar dividir a tua introdução em 3 partes. A contextualização, o tema em si e a tese, né? O que é a contextualização? Nós sabemos que tudo hoje, gente, é contextualizado. Não existe mais uma gramática solta, né? Não existe mais questões soltas. Independente da disciplina que vocês forem realizar a prova, matemática, por exemplo, são questões contextualizadas, né? E várias aí, geografia. Então, enfim, tudo está contextualizado. Né? As áreas de conhecimento em si se contextualizaram ao longo dos anos. E contextualizar, né, significa basicamente que você vai trazer algo para o teu texto e você vai fazer com que essa ideia que está ligada ao teu texto, ela faça um link para poder explicar melhor às pessoas. Por exemplo, o tema da redação do Enem de 2018 foi a manipulação do usuário pelo controle de dados na internet. E aí muita gente terminou se perdendo em relação a isso e ficou imaginando assim, meu Deus do céu, o que é que eu vou falar sobre isso? Né? Então, o que é que você poderia deixar de contexto, trazer de contexto, né? Para já deixar claro para quem fosse ler a sua redação. Com quem você poderia dialogar? Com que ideia o seu tema de redação poderia dialogar? Com a questão das redes sociais, com a questão da comunicação, não é? Com a questão da internet em geral, da privacidade, né? Entre outras e outras possibilidades. Então, você poderia trazer qualquer um dessas ideias aí para dialogar com o tema da redação em si. E isso é contextualizar. E conta muito ponto para o candidato em si, né? E aí, vocês também, para contextualização, vocês poderiam, sim, trazer um repertório sociocultural, que seria a alusão em si. Um livro, um filme, uma música, um dado histórico, um dado estatístico. Tudo isso seria extremamente importante, gente, para que vocês pudessem aí fazer esse diálogo, né, entre as ideias desse texto, tá? Depois de fazer a contextualização em si, aí a gente vem para o tema, que é você demonstrar como é que o contexto em si, como é que a ideia que você trouxe lá em cima, ela está ligada ao tema,
né? Então, escreva o tema com suas palavras para fazer esse link em si, para fazer esse gancho de realidade, né? Que é o que a gente chama de gancho de realidade, porque é o que traz da ficção em si para a realidade. E aí você pode trazer a questão de mencionar, né, o controle de dados e tal, e fazer esse link em relação ao tema que é crucial. E, claro, né, o que a gente até falou anteriormente, eu disse a vocês algumas ideias de como a gente poderia montar a tese, né, é o objetivo do texto em si, né? E para montar a tese é você lembrar o que é que eu acho sobre esse tema. E aí, se você ainda assim tiver muita dificuldade, gente, em relação a como montar a sua introdução, coloquem na mente de vocês essas perguntas. Qual o problema? Por que ele é um problema? Quais as causas desse problema ocorrer? A solução para essa problemática? Como e por que eu devo colocar essa solução em prática, né? E como é que essa proposta, ou seja, essa ideia que eu estou trazendo, essa linha de pensamento, ela vai resolver o problema? Então, se você tiver dificuldade, não esqueça de responder essas perguntinhas, porque quando você responde a essas perguntas, automaticamente você vai tomar o direcionamento da tua introdução, tá? O que é que você não deve fazer numa introdução? Vocês lembram daquele plano de texto que eu falei a vocês lá no início, né? Aquele plano de texto, quando você tem 10 ideias lá e você escolhe 2, né? Por quê? Porque a ideia da redação do Enem é delimitar ideias, é seguir uma linha de raciocínio. Então, se eu trago muitas ideias para o meu texto, eu não vou conseguir explicar todas. E o texto, ele termina ficando confuso para o leitor, entende? Então, eu preciso focar numa tese. Qual foi a tese que eu escolhi? Qual foi a linha de pensamento? O que é que eu vou defender ao longo do meu texto, tá? Outra coisa crucial, gente, que você não deve montar numa redação, e principalmente na introdução em si, são os períodos longos, né? Ou seja, a gente sabe que o número de orações, o número de verbos é igual ao número de orações, e o número de orações é igual ao número de períodos. Então, período composto por coordenação, período composto por subordinação, né? E a gente sabe que toda frase termina em um ponto, seja ele de interrogação, de exclamação, o próprio ponto final em si, né? Então, é interessante que eu sempre divida bem a minha introdução, tá? Outro ponto importante, gente, é o desenvolvimento do texto, né? Como desenvolver uma redação? Vocês vão, basicamente, escrever 2 parágrafos de desenvolvimento, que é o que a gente chama de D1 e D2. Para cada um desses parágrafos, vocês vão aí trabalhar, né, de uma forma argumentativa, porque o foco agora será o argumento. Vocês vão trabalhar, basicamente, 3 ideias que são extremamente importantes. Cada parágrafo desses tem que ter uma afirmação, ou seja, vocês vão iniciar com uma frase afirmativa, contendo qual é o objetivo desse parágrafo, ou seja, qual é o argumento, as explicações e os exemplos, né? Que é quando a gente vai dar o exemplo, o argumento em si, explicar esse argumento, né? E a conclusão do parágrafo em si, não é a conclusão do texto, é a conclusão de cada um desses parágrafos de desenvolvimento, tá? Que é quando você vai mostrar como é que os exemplos e as explicações, eles foram ao encontro do seu objetivo, né? Então, gente, quando vocês forem começar um parágrafo de desenvolvimento em si, vocês vão pegar aqueles 2 argumentos que estão lá na sua introdução e agora chegou o momento de você desenvolvê-los de uma forma que você convença o leitor que você está certo naquilo que você está dizendo, né? Que você está seguindo uma linha de raciocínio completa. Então, basicamente, você vai seguir 2 coisas: argumentação e exemplificação, tá?
Você pode também, nós sabemos que o argumento, ele é fundamental, porque é a partir dele que você convence o seu leitor, né, o seu corretor, nesse caso, e esse argumento, gente, ele precisa estar bem fundamentado. O que é fundamentar um argumento? Né? É mostrar, por exemplificação, por explicação, de que aquele argumento realmente é verdadeiro. Existem alguns candidatos, não é, alguns alunos, que na prova eles têm a opção de trazer a contra-argumentação. O que seria uma contra-argumentação? É basicamente trazer a ideia de que você mostra a ideia oposta à sua, porém levando o leitor, levando o corretor a perceber que você está totalmente correto na sua ideia, porque a oposta, ela não se encaixa bem, né? Então, dê uma lidinha nessa questão do contra-argumento, que é crucial para vocês desenvolverem aí as suas ideias. Então, enfim, o primeiro passo do desenvolvimento em si é relembrar a tese, né? Ou o objetivo que você criou na sua introdução. Vamos supor que vocês estejam fazendo aí uma redação relacionada sobre os agrotóxicos, né? E aí você pode estabelecer um objetivo e mostrar que esses agrotóxicos em si são um retrocesso para a saúde e para a agricultura. Então, importante, no primeiro parágrafo, você vai trazer a questão do agrotóxico como saúde, né? Um foco na saúde, como é prejudicial para a saúde, e no outro, como é prejudicial para a agricultura. Entende? Então, isso você já tem que estar certo. Outro detalhe, gente, um argumento por parágrafo. Nunca coloquem mais de um argumento em um parágrafo, porque o parágrafo, ele é único e exclusivamente para o desenvolvimento de um argumento, né? E aí, você vai montar, você já escolheu o argumento que você vai trabalhar naquele parágrafo, tá? E aí, você vai começar a desenvolvê-lo. Lembrando que você vai passar por 4 elementos no desenvolvimento desse parágrafo: a afirmação, a explicação, a exemplificação e a conclusão, tá? A afirmação, na verdade, ela é o primeiro elemento do teu parágrafo, tá? E é a frase que vai dizer o que é que você vai abordar, né? Por exemplo, a gente tem, ó, os agrotóxicos têm como um de seus prejuízos a relação com a saúde brasileira. A partir daí, dessa afirmação, ou seja, do argumento que vai ser usado, é que você vai começar a desenvolver. Você agora vai explicar o que você disse. Ou seja, como é que eles interferem na saúde? Depois de explicar, você vai exemplificar, tá? E aí vocês podem usar para esse exemplo até uma alusão, né? Citando uma questão da atualidade, um livro, um filme, algo que aconteceu com alguém. Porém, gente, quando vocês forem exemplificar, nunca usem um exemplo em particular, tá? Sempre usem um exemplo que seja de conhecimento geral, porque isso traz mais veracidade para a tua argumentação em si. E a conclusão desse parágrafo argumentativo, não é? Que vai ser basicamente mostrar que os agrotóxicos eles fazem mal à saúde após aí a exemplificação. Beleza? E o que a gente não deve fazer no desenvolvimento, né? A gente sabe que os parágrafos de desenvolvimento, eles são mais longos que o parágrafo introdutório em si. Porém, uma das coisas é o seguinte: eu não posso encher linguiça, eu não posso usar a ambiguidade, repetir demasiadamente as palavras, porque isso se troca algo bem complicado para quem vai ler o meu texto, né? E termina acarretando aí a perda de pontos, né? Convencer o leitor sobre os seus argumentos é o seu papel principal nesse desenvolvimento. Convencer de que você está certo, tá? Quando vocês usarem os exemplos em si, né, procurem sempre situar o avaliador, né? E imaginem que os seus exemplos, eles são o foco principal do teu argumento.
que é a partir deles que você vai tornar o seu argumento legítimo, tá bom? E passando pela introdução, passando pelo desenvolvimento, a gente vem agora para a conclusão, que parece muitas vezes ser o bicho-papão também, né? Ai, meu Deus do céu, como é que eu vou concluir meu texto? O que é que eu faço agora? Bem, num primeiro momento, eu preciso pensar em 5 elementos, como vocês estão vendo aqui, né? E esses 5 elementos, eles vão basicamente me dar um norte de como concluir o meu texto. Ação. O quê? Agente. Quem? Quem deve solucionar esse problema? O que deve ser feito por esse agente para solucionar esse problema? Qual é o modo, ou seja, como ele deve ser solucionado? Para quê? Com que objetivo que seria o efeito? E o detalhamento de tudo isso, que é crucial para a minha conclusão. Então, são elementos que eu tenho que focar neles para conseguir construir, né? A gente sabe que a palavra-chave da introdução é a tese, que a do desenvolvimento é a argumentação, e no último parágrafo eu tenho aí a solução do problema, que é o que a gente chama no Enem de proposta de intervenção, né? Então, essa solução em si é o momento de apresentar as saídas, não é? Como é que eu devo aí solucionar a problemática que eu tanto tentei defender ao longo do meu texto. E aí ele vai se dividir em 3 partes, que é o uso de 3 elementos que vocês devem utilizar com certeza, tá? Os conectivos, o conectivo de conclusão, porque o seu texto ele é conectado, né? Texto vem de tecido, e tecido vem de teia. A aranha, por exemplo, quando ela monta a teia, observem que ela precisa de toda a sua estrutura. Então, o seu texto, ele não pode estar solto, ele não pode ter pontas soltas, ele precisa estar totalmente interligado, né? E a primeira coisa para interligar essa conclusão ao teu desenvolvimento é o conectivo, né? Então, o que é que você pode usar como conectivo? Portanto, dessa forma, diante dos fatos acima mencionados, é importante mencionar, né? Observe que você sempre deve começar essa tua conclusão com um conectivo, tá? O 2 é a retomada do objetivo, né? Você deve retomar o objetivo da redação, né? Ou seja, e dos parágrafos de desenvolvimento em si. E, por fim, a proposta de intervenção, né? Talvez essa seja, talvez não, com certeza essa é a parte crucial, né? Mais importante da tua conclusão, gente. Uma coisa que eu quero dizer a vocês com toda certeza desse mundo, tá? É que o corretor da redação do Enem, ele espera de você uma solução real para o caso. Você não precisa criar uma coisa mirabolante, extraordinária, mas você também não precisa criar uma coisa básica demais, entende? Você precisa criar uma proposta de intervenção concreta que possa solucionar o problema e, o mais importante, destrinchar essa proposta, tá? Você pode, por exemplo, usar 2 agentes, dependendo do tema. Poxa, quem é que vai solucionar esse problema? Poxa, eu posso pensar no Ministério da Saúde, eu posso pensar no Ministério da Educação, já são 2 agentes, né? O que esses 2 agentes devem fazer? Aí, para cada agente desse, eu posso criar 2 ações, entende? Uma para cada um. Qual é o efeito dessa ação? Para quê? Com que objetivo? Tá? E o modo seria como essas ações serão desenvolvidas em si. E claro que eu preciso dar um detalhamento. Por exemplo, um erro gravíssimo cometido nas conclusões dos textos de redação do Enem. As pessoas precisam ter consciência. Isso é muito batido, gente. Todo mundo já sabe que precisa ter consciência para solucionar um problema, né? Então, de repente, não é interessante que isso seja colocado, porque isso é muito básico.
Outra coisa importante é as mídias, tá? Que mídias, né? Se o foco está no detalhamento, você tem que dizer quais são essas mídias. O ministro, sim, que ministro? O ministério, sim, que ministério? A escola deve criar projetos. Que projetos? Entende? Então, na conclusão, a proposta de intervenção, ela precisa dar, além desses elementos, quem, o que, para quê, como, né? Que são a ação, o agente, o efeito, o modo e o detalhamento. Você precisa aí também, além de tudo isso, detalhar. Esse é o principal foco, tá? Então, a gente termina por aqui, tá, gente? E eu queria agradecer a vocês imensamente por passarem esse tempinho comigo, por me darem a oportunidade de estar aqui junto com vocês. E eu espero, sinceramente, ter ajudado vocês um pouquinho aí nessa caminhada de sucesso que eu tenho certeza que vocês terão. Boa sorte na redação, tá? Estudem, lembrem-se, gente, praticar. A prática, ela é amicíssima da teoria. Não adianta você apenas escutar esquemas, estratégias, se você não pratica. Faça isso toda semana. Pegue um texto, né? Pegue um tema qualquer, escreva sobre ele, peça ajuda ao seu professor ou alguém que é mais experiente, tá? E, bola para frente que todos vocês vão se dar bem, tá bom? Outra coisinha que eu quero deixar aqui para você, aluno do terceiro ano da Rede SESI de Educação, tem umas questõezinhas que eu deixei sobre o texto dissertativo argumentativo para vocês responderem, tá? Boa sorte, galera, e até a próxima!